Aos irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos estejam bem, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos irmãos, de cada família, e que possamos, nesse tempo de caos, de pandemia, nos colocarmos cada dia diante do Senhor, buscando a sua guarda, a sua proteção, não porque temos mérito, mas porque um dia Jesus deu a sua vida por nós na cruz, e mediante ele nós temos a salvação. E mediante Jesus nós nos tornamos filhos, e como os filhos nós podemos dizer: Pai, tem misericórdia de nós. Quero continuar pedindo aos irmãos e continuarmos orando pela vida do irmão Ronaldo ali internado, pela sua família, porque nós entendemos que há coisas que não estão fora do nosso controle e só Ele pode fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a sua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandiosas que não conhece. Então que o nosso clamor continue pela vida do irmão Ronaldo, pela sua família, para que Deus esteja sustentando nesse momento de dificuldade, de luta, e que possamos, em todo o tempo, estarmos juntos, dependendo um do outro, intercedendo um pelo outro, para que a graça misericordiosa de Deus se manifeste e nós podemos honrá-lo e glorificá-lo de todo o nosso coração. Colocamos também os irmãos que passaram por luto, que estão passando por luto, que Deus esteja consolando os seus corações, como a família da irmã Loide, como a família da irmã Fátima, que Deus esteja ali consolando corações, sustentando, restaurando, e que possamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. A nossa lição de hoje, ela vem trazendo algumas questões importantes para a nossa vida, fundamentada no capítulo 22 e 23 de Mateus, onde Jesus, ele através dos seus ensinamentos, ele cala ali os líderes religiosos. Nós entendemos, como disse o próprio Jesus, que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então nós servimos a um Deus que é vivo, que é todo-poderoso e que atua nas nossas vidas em todo o tempo. E nessa lição de hoje, algumas coisas nós temos que estar atentos. Ela mostra que nós precisamos compreender que os princípios do reino dos céus é que norteiam a nossa cidadania na terra. Segundo, comprometer com Deus na aplicação e desenvolvimento desses princípios. Precisamos viver cada dia. Reconhecemos que não é fácil, que é difícil, é uma luta constante, porque nós vivemos num mundo que vai em contramão à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, e nós temos que estar atentos, nós temos que estar buscando cada dia esse conhecimento para que não venhamos a desviar dos caminhos do Senhor. Estarmos atentos aos ensinamentos de Jesus. Nós vemos que quando nós observamos as orientações, as declarações de Jesus, nós temos um parâmetro para nos guiar. Precisamos desenvolver esse sentimento de observação. Capítulo 22 e 23 de Mateus, ele traz ali algumas questões todas importantes para as nossas vidas. Por exemplo, o capítulo 22, verso de 1 a 14, o convite para as bodas de casamento. Nós vemos que o convite é feito por Deus. Primeiro a nação de Israel, ali, porque ele diz que manda chamar todas as pessoas, né, para a festa de casamento. Mas aí cada um arruma uma desculpa e não vai. Então a nação de Israel não participa, não aceita o convite de Deus, né? Que é o casamento do seu filho, Jesus, com a igreja. E nós vemos que, como aquelas pessoas não aceitaram, o rei manda buscar outras pessoas, todos aqueles que se encontrassem nos valados, nas vilas, para a festa de casamento. E foi ajuntado uma grande multidão, tanto de pessoas boas como pessoas não tão boas, mas que foram aceitas na festa de casamento. Mas apareceu um que estava sem o traje de casamento.
como se no nosso dia alguém fosse lá de bermuda, de chinelo, de camiseta, uma roupa nada apropriada. E aí esse rei manda tirar aquela pessoa fora. Né? Nós vemos ali que não era aceito na festa. Então podemos ilustrar isso como alguém que vem para a igreja, diz que aceita Jesus, mas na realidade não vive os ensinamentos do Mestre. Então nós precisamos estar atentos a essas orientações. Quando nós lemos esse relato, a gente vai descobrindo todas essas situações, né? Que nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus requer mudança no nosso comportamento, no nosso modo de ser, em todo o tempo. É uma mudança diária, uma constante na nossa vida, que podemos estar nos tirando de nós aquilo que não agrada a Deus e colocando no nosso ver os ensinamentos e as orientações de Deus. Mas os judeus dos seus dias, os líderes religiosos, não se deram por contente nas explicações. Queriam pegar Jesus de todo jeito. E aí, o capítulo 22, do 15 ao 22, sobre a questão do imposto, se era dever ou direito pagar imposto, né? Uns achavam que não era, outros achavam que era, como no mundo que nós vivemos hoje. E alguns acham que não deve pagar porque os impostos são desviados, nós vemos a roubalheira nesse país, né? Mas outros têm uma consciência de que nós devemos pagar. Aí Jesus traz a questão de um modo todo importante, pede uma moeda e perguntou para eles de quem era a esfinge na moeda, de César. Então, diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que ter essa consciência também, o que é nosso, o que é de Deus é de Deus, e o que é de César é de César. Então nós temos que estar atento a esses ensinamentos, né? Somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Temos deveres e temos direitos. Então que cada um esteja atento, porque acima de tudo nós queremos ser cidadãos dos céus, não da terra. Nós estamos de passagem aqui, mas um dia nós queremos estar lá com Cristo Jesus. Aí no capítulo 22, versos 23 a 46, a questão da ressurreição. Uns acham que a ressurreição era com corpo físico, outros acham que não. E aí traz a questão do levirato, né? A pessoa que casava com uma pessoa da família e a pessoa morria, o irmão tinha que casar com a mulher, se ela ficasse viúva, se não tivesse tido descendente. E aí eles trazem, né? Que a mulher casou 7 vezes com 7 irmãos, morreram, de quem ela ficaria nos céus. E Jesus disse então que lá nos céus as pessoas não se casam e não são dadas em casamento. Então nós vemos que são maneiras de se confrontar em Jesus para que ele desse uma resposta. Só que Jesus era Deus, era mestre dos mestres, soberano, Senhor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, de todos os pensamentos, entendimentos, e as pessoas ainda não tiveram essa consciência, né? Tudo isso, nós vemos que Jesus, ele era soberano sobre todas as informações, porque ele era Deus. E continua sendo Deus, porque ressuscitou e está vivo, e nos acolhe cada dia, nos acompanha cada dia. Então nós vemos que a verdadeira religião, ela vem fundamentada não em ações e atos escusos, ou que nós possamos lançar sobre outro cargas que nós mesmos não queremos carregar. E nesse capítulo 23, Jesus então ele traz uma série de situações e de questionamentos dos líderes judeus. E por quê? Porque nós vemos que a hipocrisia deles
e como eles agiam, mostrando uma mensagem e praticando outra, longe dos ensinamentos corretos. Tudo aparência. Ele menciona a lei de Deus, que a lei de Deus é alimento para a alma, mas os líderes estipulavam pesadas regras que tiravam a alegria das pessoas, enquanto exigia dos liderados. Davam shows com orações em público, expondo os filactérios, caixinhas de couro com o texto da lei presa na testa ou nos braços, só que faziam bem grandes para todo mundo ver as franjas na roupa, que eram bem largas para mostrar poder. Eram líderes atrás da fama, ostentação, através da reverência do povo. Enfatiza que o mais importante é ser humilde e ter um coração de servo. Jesus mostra para nós. Essa é a verdadeira forma de agirmos no mundo em que nós vivemos. E nós vemos hoje em nossos dias tantos daqueles que querem se mostrar também com fama, poder, que se arvoram em líderes, mas que buscam os seus próprios objetivos egoístas, longe de buscarem um serviço no reino de Deus. E a partir do versículo 13, Jesus usa a expressão ai de vós, dirigida aos líderes. O ai não é uma maldição, mas uma denúncia, uma lamentação. Ele diz, condena a hipocrisia dos líderes que servem de barreira para aqueles que buscam o evangelho, não vivem uma vida correta e atrapalham os novatos na fé. Acusa os líderes de explorarem as viúvas e aí fazem longas orações e recebem benesses por isso. Viajam pelo mundo para falar de Cristo e muitos se convertem, mas depois com seus exemplos afastam. Adverte com promessas feitas a Deus, pois não adianta sinais externos, mas um coração contrito é muito mais valioso. Chama a atenção para aqueles que dão o dízimo de tudo e se esquece da prática da justiça, da compaixão, que são compromissos básicos da fé. Adverte sobre estarem sempre preocupados com atitudes exteriores, porque os outros estão vendo e se esquecem do interior que Deus está atento. Todas essas questões são trazidas no capítulo 23. Mostra que era costume pintar o sepulcro com tinta branca para brilhar contra o sol, assim as pessoas podiam se desviar. O que adianta uma linda sepultura brilhante se lá dentro só tem ossos de um corpo humano em decomposição? Acusa a liderança falsa que constrói túmulos para os profetas antigos, alegando que não os teriam matado. Jesus chama os de hipócritas, pois teriam feito a mesma coisa que os antecedentes. Jesus termina seu sermão contra a falsidade dos líderes ali presentes, mostrando a responsabilidade que recai sobre cada um deles. Termina com uma expressão escatológica: bendito o que vem em nome do Senhor, fazendo referência a si mesmo. Então nós vemos que esse capítulo 23 de Mateus, ele precisa ser analisado com muito cuidado por toda a liderança evangélica, pois são os responsáveis maiores por tudo que apresenta sobre a vida cristã e a palavra de Deus. Pare e faça uma autoavaliação do seu desempenho nessa maravilhosa tarefa de liderança, mas com pesada responsabilidade. Não desista, reinvente-se cada dia e busque fazer o melhor na obra de Deus. Não permita que Jesus haja da forma que agiu com aqueles líderes religiosos dos seus dias. Ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, hipócritas, ai de vós. Não, que nós sejamos bem-vindos na obra de Deus, agradecidos por participarem daquilo que Jesus tem reservado a cada um de nós. Por isso, é de parte de nós que cada um faça uma avaliação profunda do seu viver, de cada dia, para que realmente possamos ser aprovados diante do Mestre, para que não sejamos como aquelas autoridades negligentes, hipócritas, que colocavam sobre pessoas cargas, mas eles mesmos não se moviam um dedo para ajudá-los. Que a graça e a misericórdia de Deus nos acolha cada dia, nos sustentando, especialmente nesse tempo de lutas, de dificuldades, de pandemia, que possamos estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros,
para que a graça e a misericórdia de Deus repousem sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, e que Deus supra as necessidades de cada um, que fortaleça aqueles que estão na dianteira nesse trabalho, como médicos, enfermeiros, todos que estão envolvidos, aqueles que trabalham nos hospitais, em todas as funções, aqueles que fazem parte de outra parte, como os bombeiros, como aqueles de agentes especiais no serviço da saúde. Que a misericórdia de Deus alcance cada um, que vidas sejam guardadas pelo Senhor. Que os irmãos tenham uma boa semana, abençoada, e que continuemos orando pela família do irmão Ronaldo, para que realmente nós possamos em todo o tempo estarmos de mão dada, estarmos suplicando, estarmos dependendo do nosso Senhor e resgatador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém.